Para a gente entender a vida da igreja hoje e para a gente compreender todas as provocações e o convite que o Papa Francisco nos faz hoje, a gente precisa ter presente um acontecimento muito importante na vida da igreja que aconteceu no século passado, o Concílio Vaticano II, que foi uma reunião, um encontro de bispos do mundo inteiro que aconteceu durante os anos de 62 e 65, uma média de 2 meses, mais ou menos. Eles se reuniam em Roma com o Papa para discutir sobre a igreja no mundo de hoje, como atualizar no mundo de hoje a missão da igreja. Então, foi uma reunião muito importante que provocou mudanças muito importantes na vida da igreja, começando pela liturgia, que antigamente se celebrava em latim, depois se passou a celebrar na língua de cada comunidade, até a compreensão da igreja, da missão da igreja e da igreja. Muitas vezes a igreja se entendia muito a partir da hierarquia, e agora se passa a entender a igreja como povo de Deus, se pensava a missão da igreja mais no sentido da igreja crescer, se multiplicar, e agora se passa a pensar mais a missão salvadora da igreja no mundo. A partir do concílio é que a gente vai ter uma série de coisas que hoje parece muito natural entre nós e que não era, da existência de comunidades, de pastorais, de conselhos, da participação do povo na liturgia, na missão da igreja. Tudo isso é fruto de uma renovação que foi provocada pelo Concílio Vaticano II. E eu queria lembrar aqui 2 coisas que me parecem muito importantes que aconteceram no Concílio Vaticano II, 2 aspectos muito importantes da vida da igreja que o Concílio ajudou a gente a compreender. Um primeiro aspecto é entender a missão da igreja, e um segundo aspecto é entender a compreensão mesma, a constituição da igreja. Veja, até o Concílio Vaticano II, muitas vezes, quando se pensava na igreja, se pensava numa instituição bem montada, bem estruturada, com sua doutrina, com seus sacramentos, com sua hierarquia, e o que era ser um bom cristão? Ser um bom cristão era professar a doutrina, era participar dos sacramentos e obedecer à hierarquia da igreja. Era assim que se pensava a igreja, como uma instituição bem montada, com doutrina, com sacramento, com hierarquia. Se falava de a igreja como uma sociedade perfeita, era uma instituição tão perfeita como qualquer outro Estado. O Concílio Vaticano II vai provocar uma mudança que vai dizer, bom, é verdade, a igreja é uma instituição, porque não é apenas uma abstração, não é uma ideia, é uma instituição, é real. Mas o que é próprio, o que é específico dessa instituição é ser no mundo um sinal e um instrumento da salvação de Deus, ou ser no mundo um sinal e um instrumento do reino de Deus. E isso tem muitas consequências, porque aí não basta simplesmente confessar a doutrina, receber os sacramentos e obedecer à hierarquia. Tudo isso tem importância se ajudar a tornar presente no mundo o reino de Deus, que é reino de fraternidade, justiça e paz. Aqui a igreja passa a se entender a partir e em função do reino de Deus no mundo. Então não tem uma igreja, a igreja ela é fiel a Jesus na medida em que ela tornar o reino de Deus presente no mundo. Por isso, mais do que uma instituição, essa instituição é um sacramento, é um sinal da salvação acontecendo no mundo, ou seja, a vontade de Deus já sendo vivida pelos cristãos na fraternidade, na justiça e na paz, e os cristãos fermentando o mundo, fecundando o mundo, saboreando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, aqui, nós temos uma primeira grande mudança que o concílio realiza, de uma compreensão de igreja como sociedade perfeita para uma compreensão da igreja como sacramento de salvação ou do reinado de Deus no mundo. Aí aqui a igreja passa a se preocupar com o mundo, a igreja passa a se preocupar com os problemas do mundo, a igreja passa a se preocupar que a vida
das pessoas e da sociedade seja de acordo com a vontade de Deus. É a vida toda. Não é só salvar a alma, é salvar a pessoa toda. Não é só para depois da morte, é já aqui. Então, essa é uma primeira grande mudança, pensar a igreja a partir de sua missão no mundo, de ser sacramento de salvação, sinal e instrumento do reino de Deus no mundo. Uma segunda mudança muito importante do concílio. Até o concílio, a tendência era quase identificar a igreja com a hierarquia. A igreja era sinônimo de hierarquia, dos bispos, dos pares. Ou se pensava a igreja, era uma expressão que se usava muito antes do concílio, como uma sociedade essencialmente desigual, de dois grupos, aqueles que sabem, que ensinam, que santificam e que mandam, e aqueles que são ensinados, que aprendem, que obedecem, que são santificados. Era uma sociedade essencialmente desigual. O Concílio Vaticano II vai corrigir essa imagem distorcida da igreja como uma sociedade desigual e vai dizer que a igreja é povo de Deus, é a comunidade dos batizados, é a comunidade dos seguidores de Jesus. Todos têm a mesma dignidade, todos são responsáveis pela missão da igreja no mundo, tendo na igreja os seus carismas e ministérios, ou seja, os dons que o Espírito concede às pessoas, as funções que a comunidade vai criando e confiando às pessoas para a igreja desenvolver sua missão no mundo. Então, não é que o concílio nega o ministério ordenado, mas o concílio pensa o ministério ordenado como um dos muitos ministérios da igreja e pensa todos os ministérios da igreja como dons do Espírito para que a igreja possa viver e realizar sua missão no mundo. Aí aqui, a igreja não é mais igual à hierarquia. Quem é a igreja? É todo o povo de Deus. Tanto que a gente aprendeu a cantar nas comunidades, um canto que hoje até se canta menos, mas que traduzia bem esse espírito. O povo de Deus no deserto andava, também sou teu povo, Senhor. Então, veja, o concílio realiza duas mudanças muito importantes na igreja. O importante na igreja não é que cresça a instituição. O importante na igreja é que ela possa ser no mundo um sinal e um instrumento da salvação ou do reino de Deus. Em segundo lugar, a igreja não é simplesmente os padres, os bispos e o bispo de Roma, o Papa, mas a igreja é o povo de Deus, a comunidade dos batizados que, ungidos com o Espírito Santo, recebendo do Espírito Santo, que chamava na teologia do senso comum dos fiéis, que é aquela capacidade, aquele instinto que o Espírito opera em todos os cristãos que torna capaz de reconhecer os sinais da presença de Deus e colaborar na ação salvadora do mundo. Ora, é isso que o Papa Francisco hoje tanto tem insistido na igreja, tanto tem cobrado da igreja, da gente poder reconhecer e assumir que a igreja existe para a missão, e a missão da igreja é ser sinal, como ele gosta de dizer, da misericórdia de Deus no mundo. Por isso ele fala tanto de uma igreja em saída para as periferias. Não é saída para qualquer lugar, nem para qualquer coisa, mas é uma igreja em saída ao encontro das pessoas que sofrem, dos pobres, dos que sofrem, para ungir seu sofrimento com o óleo da misericórdia, para se comprometer com os pobres na luta pela justiça, para defender os direitos humanos, para consolar as pessoas, para lutar pela paz. É esse aspecto da igreja missionária, que existe para realizar uma missão no mundo, que é tornar o reino de Deus presente. Por outro lado, Francisco tem falado tanto contra o clericalismo, essa ideia de uma igreja centrada nos ministros ordenados, como se fossem colaboradores dos ministros ordenados, delegados, para dizer, não, a missão brota do batismo. É algo que nos é confiado pelo próprio Jesus, através do Espírito, que nos dá o seu Espírito para realizar a missão no mundo. Por isso ele tem insistido tanto na corresponsabilidade de todos na missão, e tem falado de uma igreja sinodal. Sínodo é uma palavra grega que significa caminhar juntos, e ele diz que igreja, diz com um dos pares da igreja e sínodo são sinônimos. A igreja é a igreja na medida em que todos caminhamos juntos, realizando a missão que nos foi confiada. Todos.
todo o povo de Deus batizado, ungido com o Espírito, encarregado de realizar no mundo essa missão, ou como dizia a Conferência de Aparecida, sendo discípulos missionários no mundo, com os vários carismas e ministérios, cada um com seus dons, com suas funções, mas todo o povo de Deus sendo no mundo sinal, instrumento de salvação. Essas são duas grandes contribuições do concílio para a gente pensar a igreja. Esses são dois aspectos que o Papa Francisco tanto insiste hoje. A missão da igreja de ser no mundo um sinal do reino de Deus, reino de fraternidade, justiça e paz, e a constituição da igreja, povo de Deus, com seus carismas e seus ministérios, todos juntos, num caminho, num dinamismo, num espírito sinodal, para tornar essa missão possível no mundo.